separar a mentalidade, né, o foco para esse jogo do Brasileiro, ou não tem jeito, né? A cabeça tá sempre na Copa do Brasil e vamos ver o que dá no Campeonato Brasileiro nesse fim de semana. Não, ela vai estar lá, mas eu entendo que os jogadores precisam de se mobilizar da mesma forma que fizeram. O Cruzeiro teve muito sucesso em jogos anteriores às suas decisões de Copas recentemente, né? Antes do primeiro duelo com o Flamengo, o Cruzeiro jogou contra o Mirassol, foi muito bem no Mineirão, vitória por 3-1. E antes do duelo contra o Atlético, o Cruzeiro foi muito bem de novo no sábado, pós ter tomado a eliminação dura contra o Flamengo, contra o próprio Flamengo. Então, o que já disse o Arthur Jorge, o Cruzeiro não vai entrar com um time 100% misto, não vai, esqueçam, essa possibilidade não existe, não tem a ver com o método de trabalho do técnico português. É óbvio que os jogadores vão estar assim pensando, mas é a possibilidade daqueles que vão entrar, e eu tô esperando pelo menos, no mínimo 5 mudanças. Na zaga mexe, né, Valor automático, na zaga vai né? ser obrigado a mexer, né? O Fabrício Bruno tá suspenso e o Jonathan Jesus tá machucado, né? A lesão dele no ombro. Então, assim, óbvio que vai estar lá o elemento, o jogo de terça-feira, Lucas. Mas o time também precisa de considerar e valorizar a difícil escalada que o Cruzeiro tem feito no Campeonato Brasileiro. Ô Valu, você acha que ele segura algum dos jogadores importantes do meio pra frente? Por exemplo, Matheus Pereira, Caio Jorge? É um mero exercício, né? É um exercício até muito difícil. Mas pela sequência, porque eu lembro que o Matheus Pereira, ele faz vem o gol... 3 jogos de 90 minutos. Sim. E o problema assim... Ele fez o gol no Flamengo no último lance e ele tava extenuado, né? Não joga 90 minutos como o Gerson. Sim. O Gerson, acho que é um jogador que cadencia muito, às vezes ele deveria até colocar mais ritmo. O Matheus Pereira joga 90 minutos assim, ó. Corre o campo todo. Ele joga 90 minutos acelerando, com e sem bola. Inclusive, sem bola, o Matheus Pereira marca mais do que o próprio Gerson. E eu acho que ele pode ter chances de não iniciar o jogo contra o Vasco e sequer de pisar no campo. Se o Bruno Rodrigues não tivesse lesionado... Fraturado, né? Como se lesionou diante do Atlético, eu falo que o Matheus Pereira não ia pisar no campo. Ia ser o Bruno Rodrigues ali na função dele. Mas como não tem o Bruno Rodrigues, acho difícil, Caio. Eu acho que pode ser o time mais mudado a iniciar uma partida da era Arthur Jorge. E lembrando, né, as duas equipes entram em campo neste sábado. O Galo recebe o Vitória na Arena MRV às 6h30. Mais tarde, um pouquinho, às 9h20, né, específico, né, 9h20. Horário diferente. Não é? O Valor já frisou bem. O Cruzeiro viaja ao Rio de Janeiro para encarar o Vasco. Então, não é dentro de casa, não é em Belo Horizonte, mas é uma viagem curta, né? Tende a ter menos desgaste. E do lado do Atlético, aliás, vocês tocaram bem em Matheus Pereira. Guilherme, não tá na hora do Lúcio receber mais minutos nesse time do Cruzeiro, não? O Valu comentou do Matheus Pereira. O Lúcio poderia cair por ali também, né? Nesse rodízio, para tentar preservar algum jogador que tá mais desgastado. Não seria a hora do Lúcio ganhar mais minutos, até para se credenciar, para ser acionado diante do Atlético em caso de necessidade terça-feira? Cara, ele entrou muito bem lá em Itaquera, decidiu o jogo, deu aquele cruzamento certeiro, né? Que ele tapa pro Wanderson fazer o gol. E depois ele entrou pouco, né? Deu uma sumida. O torcedor até se pergunta por que, né? Nessa ordem de prioridades, de quem entra primeiro, por que o Lúcio não tá aparecendo? Ele seria meu titular em São Januário. Ele tem qualidade, já mostrou, e eu acho que é hora de dar minutagem pra ele, até pensando se precisar utilizar ele na terça-feira. Então eu já colocaria o Lúcio de início contra o Vasco, até porque vai ser um jogo muito difícil. O Vasco... Tudo bem, tá bem na Copa do Brasil, tá nas quartas de final, ontem venceu o Vitória jogando com 1 a menos desde o primeiro tempo, mas o Vasco no Campeonato Brasileiro tá completamente desesperado, tá afundado na zona de rebaixamento e com toda certeza vai usar força máxima, né? E do lado do Atlético, Valu, o Galo também tá mirando esse G5 do Brasileiro, G4, G5, né? Porque a gente não sabe qual que vai ser o futuro da equipe na Copa Sul-Americana, na Copa do Brasil. O Atlético também apresenta um bom momento no Brasileiro, uma série invicta, né? Juntando com os jogos das competições de mata-mata. Então, ainda mais jogando em casa, precisa dos 3 pontos aí para não deixar as equipes de cima desgarrar. Então é mais ou menos o mesmo raciocínio do Arthur Jorge, de tentar ir com força máxima, preservando só aqueles que estão com desgaste maior? Eu acho difícil o Atlético conseguir ir com força máxima, né? O Domingues, só para lembrar, no jogo contra o Remo, ele vai com 6 alterações. Então eu acho que assim, o número de titulares que o Domingues puder preservar, ele vai preservar. Acho que a equipe hoje,
no patamar de trabalho que está, consegue funcionar de uma forma razoavelmente bem, mesmo com muitas mexidas. E a prova disso é o jogo contra o Remo. Olha o time que iniciou contra o Remo. Everson, Preciado, Juan, Vitor Hugo e Pacini, Franco, Cissé e Maicon. Na frente o Bernard, Reinier e o Minda. E aí entraram o Cassierra, o Igor Gomes, o Thiago Borbas, o Coelho e o Vitor Hugo meio campo. Então, cara, dessa vez ele não tem o Juan, né? Vai cumprir o protocolo da concussão. São 5 dias, ele volta a ficar à disposição a partir de domingo. Então, não volta para esse jogo com vitória. O Preciado tá à disposição. Se a gente pensar nesse time aqui, entraria o Vitão na do Juan. A zaga não tem muito pra onde correr, A né? zaga não tem pra onde correr. O meio-campo aqui, eu acho que ele segura o Maicon, iniciou nesse jogo, né, Valu? Até pela questão física. O Franco, como o Valu brinca, né? Joga todo jogo, mas Todo jogo. não sei se ele seguraria o Franco. Acho que o Reinier pode ganhar uma chance nesse jogo. O Minda, com certeza, deve jogar pra ganhar ritmo. Acho que ele segura o Bernard também. É pela idade, né? Cara, tem 2 jogadores que eu não sei se ele colocaria de início. O Alexander e o Scarpa. O Scarpa já tá liberado. Então, não sei se de início o Scarpa e o Alexander. Mas o Alexander tem que jogar, cara. O Alexander não joga mais. Mas e o Cissé, o próprio Thomas Pérez, você acha que não estão na frente do Alexander, não? Nesse Eu rodízio? colocaria o Cissé, mas eu daria uma chance pro Alexander. Se o Alexander não jogar contra o Vitória num time alternativo, ele vai jogar quando? O Alexander foi um cara caro. O Alexander foi um jogador que o Atlético contratou pra substituir o Rubens, que era um jogador, assim, fundamental, um coringa do Atlético. Então, o Alexander precisa se justificar, né? Concordo. Eu acho que realmente vai ser uma resposta. A gente já teve algumas, né? Porque o Atlético também até nos momentos mais difíceis, que tava oscilando muito na temporada, o Alexander ficou muito escanteado, né? Agora, com o Atlético vivendo um momento de calmaria, né? Um momento positivo da temporada, com o Barba tendo encontrado o ajuste, eu acho que não tem momento melhor para ele entrar na equipe, né, Valor? Ainda mais com a torcida em lua de mel com a equipe, né? Tendo mais paciência em função desses resultados. Se o Alexander não for acionado, nem que seja no segundo tempo, eu acho que é um claro indício também que ele tá fora dos planos do Atlético. É por aí mesmo? Tá bem escanteado. Eu acho que ele vai ser utilizado, se ele for utilizado, é muito mais por um preservar quem realmente está sendo importante para o Atlético do que necessariamente voltamos a acreditar no Alexander. Agora, aquela pergunta ali que eu sei que tá esperando a semana inteira para responder, Valor. Thiago Borbas ou Reinier para poupar o Cassierra? Quem que te empolga mais? Nenhum dos dois. Ah, que isso, Valorzeiro. Esse futebol vistoso aí, da dupla aí, não? Mas dito isso, o Thiago Borbas. É? É. Participa pouco mais do Pra dar jogo mais que o Reinier, minutos, né? Porque o Reinier... A gente viu com pouco todos do os Borbas, minutos, né? O Reinier, quem espera alguma coisa do Reinier é muito otimista na vida. Eu queria, inclusive, mande contato aqui pra mim no Instagram. Eu quero entender o que você faz pra ser tão otimista, pra esperar algo de diferente do Reinier, com todas as apresentações que ele tem com um pouco mais de um ano de Atlético. O Borbas chegou agora, vai. Mesmo A que gente não viu pouco, né? Deixa, é mais novidade. Deixa, quem sabe ele tem chance de, não que eu espere, tá? A minha expectativa pro Borbas é alguém que a diretoria atleticana apostou de baixo custo, baixa expectativa, pelo menos pra mim. Mas pelo menos mais minutos pra ele, vai. E o Agora, Guilherme, ô Lucão, claro, manda ver. tem um cara que precisa aparecer nesse time sábado. Dudu. Você não Foi acha? reserva lá no Beira-Rio quando o Atlético jogou com um time misto. Entrou ali na reta final do segundo tempo. Não justificou a entrada. Foi muito mal lá no Beira-Rio. Mas eu acho que o Dudu, se ele também não aparecer, como você disse do Alexander. Se o Dudu não aparece num time misto contra o Vitória, na Arena MRV, é outro recado. E pra